cujo nome se chamava Gibbs, e o segundo era o profeta Eliseu, filho de Safate, que morava também num vilarejo, cujo nome chamava a cidade de Abel-Molá. Mas nós estamos bem sabedores que para possamos entender a temática ou o teor ou o foco dessa mensagem, é necessário que eu possa dar uma pré-introdução acerca da vida e da história do profeta Elias. Nós somos bem sabedores que o profeta Elias, ele foi aquele profeta que profetizou contra Acabe, que segundo a palavra que estava gravado dentro da tábua do teu coração, não ia chover por 3 anos e meio, por 3 anos e 6 meses, sobre a nação de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que segundo a palavra do profeta Elias, ficou 3 anos e 6 meses sem chover sobre, especificamente, sobre a cidade de Samaria. E a Bíblia Sagrada diz que esse mesmo profeta Elias foi aquele profeta que profetizou contra o rei Acabe, que profetizou contra a princesa Jezabel, esposa também de Acabe. Esse profeta também, Elias, foi o mesmo profeta que profetizou contra o escudo Amaraí. Foi o profeta também, Elias, que profetizou contra os profetas de Acera apóstolo ídolo. Esse profeta Elias foi também o profeta que profetizou contra os falsos profetas, que profetizou especificadamente com os 450 profetas de Baal. Profeta de Baal esse que sentava sobre a mesa de Acabe. Profeta de Baal dizia que era esse que sentava sobre a mesa de Jezabel. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Elias, ele se expressa para Acabe, proclamar para os profetas de Baal e se expressar para o povo, dizendo que era para eles separar 2 cordeiros ou separar 2 animais e subir para o cume ou para o monte do Carmelo, porque o Deus que verdadeiramente respondeu por fogo seria o verdadeiro Deus da nação de Israel. E assim aconteceu e também sucedeu. O texto sagrado narra que quando o profeta Elias, ele se expressa e conclama para Acabe, a Bíblia diz que Acabe, ele faz um ajuntamento. A Bíblia diz que Acabe, ele faz um ajuntamento de profeta de Acera, também profeta de Baal, e sobe todo o povo para o cume ou para o monte do Carmelo. E a Bíblia Sagrada diz e nos deixa entender e automaticamente compreender que quando o animal já estava no lugar da expiação, que quando o animal já estava no lugar do sacrifício, a Bíblia Sagrada diz que os profetas de Acera e 450 profetas de Baal, juntamente com o povo, juntamente com o ajuntamento e agrupamento que assentava sobre a mesa de Jezabel, que assentava também sobre a mesa de Acabe, começa a clamar a Baal das 9 horas da manhã e até ao meio-dia, que era a segunda oração até hoje da nação de Israel, especificadamente no povo judeu. A Bíblia Sagrada diz que quando deu utilidade das suas horas, que quando deu utilidade do meio-dia, o profeta Elias sabia que era profeta. O profeta Elias, ele sabia automaticamente por levantar a saga que o verdadeiro Deus era um Deus
que não é só você que é pregador, só você que acredita, que não é você que é o ensinador, só você que acredita, que não tem só você que levita, que a adoração a Deus. Tem muitas pessoas, eu posso falar que eu prego todos os dias, eu posso falar essa causa, infelizmente hoje, tem muitas pessoas que acham que é só ele, que é profeta. Glória a Deus. Só você que pode adorar, só o Canassuque, só você que pode adorar. Levante a sua mão para o alto, até a sua boca de profeta. Deus estava ao enganado, não estava só ele como profeta. O próprio Deus já tinha separado 7.000 profetas. Glória a Deus. Tem muito homem de Deus ainda na terra dos viventes. Tem muito suque, tem muita mulher de Deus profetiza ainda. Tem muito homem que prega na sala. Tem muito homem que prega a palavra. Tem muito soldado que recebeu a identidade. Não é suque, Deus está te chamando. Ela se botar não. Só você que pode adorar. Só você que pode adorar. Levante a mão de profeta para o alto. Ele é o nome só você de profeta. Eu separei 7.000 profetas. Eu separei 7.000 trompetas. Eu separei 7.000 atalaias. Eu separei 7.000 expositores que profetizam, que não se contaminaram, que andam a cara de Jezabel, muito menos como há no culto dos paraísos. A Bíblia Sagrada diz que quando o profeta Elias ele estava dentro da caverna, a Bíblia diz que o próprio Deus ele via alguns fenômenos, mas a Bíblia diz que quando veio o terremoto, Deus também não estava no terremoto. Quando veio o vento, Deus também não estava no vento. Quando veio a labareda de fogo também não estava. Mas a Bíblia Sagrada diz que veio a voz, delicadeza e suave, veio a brisa, e Deus estava nessa voz. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Eu entendo que às vezes Deus não está muito bobeiro, que o tribunal é relobiado dentro de muitas igrejas, porque tem pessoas que acham, pastor, que o clube só dá bom quando vem na sub, quando vem na rua, quando vem a palavra é assim, é a palavra. Só você que agora, só você que acredita, só você a Bíblia diz que a voz consensual, Deus está. Glória a Deus. Eu gosto de fogo, nasci no fogo. Mas tem muito fogo estranho apagado por aí. Mas a camarada, mas a prova é Deus já. Evangelista Diego, meu amigo. A prova é Deus que o fogo que acontece nessa igreja é quando o universo certo. Só você que acredita. A minha boca é tudo de guerra. A minha boca de profeta de Deus. E promete que a Deus, porque não vai te levantar. É para ser profeta. Só você que pode adorar. Eu vou deixar 2 segundos para você adorar Deus. Abra sua boca de exposição de uma cantada. Abra sua boca de exposição de uma palavra. Abra sua boca de trompeta. Que Arnaldo de porta-voz. Toca a voz da palavra. E comece a adorar Deus. Comece a adorar Deus. Mas no final dessa mensagem, eu vou falar unicamente para ser um profeta de Deus. Quem quer ser profeta aqui? Eu quero ver. Quem quer ser profeta aqui? No final dessa mensagem, eu vou falar para você o único ingrediente para ser profeta de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Deus se expressou para Elias. Você está enganado. Não tem só você como profeta. Eu separei 7.000 remanescentes, que é a mesma coisa de 7.000 profetas. E unge Azael como rei da Síria. Agora eu começo a pregar. E unge Jeú como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safate,
que mora no vilarejo de Abel-Molá. Você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. Mas Eliseu, quem é Eliseu aqui nessa noite? Mas Eliseu, você não vai ungir como rei, como monarca, nem como príncipe. Mas Eliseu, filho de Safate, que mora no vilarejo de Abel-Molá, você vai ungir ele como profeta em seu lugar. A Bíblia Sagrada diz que quando o profeta Elias, ele foi para o vilarejo, aonde Safate Eliseu era sua cidade natal, que era a cidade ou vilarejo da cidade de Abel-Molá. A Bíblia Sagrada diz e nos deixa entender e automaticamente também compreender que quando o profeta, é muito forte, que quando o profeta Elias, ele vai entrando para a porta da cidade de Abel-Molá, o texto que nós usamos aqui nessa noite diz que o profeta Eliseu, ele estava cultivando a terra, ele estava trabalhando, projetando, montando, ele estava arando a terra na 12ª junta de boi, e o texto sagrado narra-nos e nos deixa cabalmente entender que quando o profeta Elias, ele no tempo de Abel-Molá, Eliseu estava na 12ª junta de boi. Deixa eu trazer uma literatura que talvez tu nunca ouviu, nenhum pregador se expressar. Segundo o historiador Flávio José, Safate, que era pai de Eliseu, naquela época ele tinha 24 juntas ou 24 pares de boi. E segundo Flávio José, um cultivador de terra, um fazendeiro daquela época que tinha 24 juntas ou de 12 para cima, é porque ele era naquela época o maior cultivador de terra. Sabe o que eu entendo, pastor, nesse contexto? Eu entendo, irmão, que Eliseu, para ser profeta, ele largou com a finança, agora vai gritar. Eu entendo que Eliseu, para ser profeta de Deus, ele largou com mais da parte, ele largou a fazenda, ele largou a julgamento de boi. Infelizmente, hoje, no século XXI, Deus chama o homem e a mulher para se expressar, numerada e aí é importante. A você que não sabe, Eliseu era milionário. Infelizmente, irmão, hoje em dia tem muitas pessoas na subidência que bota tanto empecilho, agora vai esquentar, Chico aí. Que bota tanta muralha, que bota tanto impedimento, que bota tanta dificuldade, que coloca filho, coloca nada, coloca esposa, inventa tanta desculpa, mas não sei qual é de Deus. Deus não tem uma disco frouxo, Deus não tem uma disco com vontade, Deus chama o homem e a mulher para ser profeta.
púlpito. Eu sei que aqui só tem um de Deus, porque Deus mostra. Então eu não estou falando para ninguém aqui, porque eu sei, porque Deus mostra. Porque profeta, ele tem visão de Deus. Profeta, ele conhece a voz de Deus. Mas infelizmente eu ando um pouquinho pregando aí. Eu prego o evangelho 3 vezes por dia, está aqui meu filho, não deixa eu mentir. Pode me representar na frente de todo mundo aqui. Irmão, hoje em dia, o que tem de profeta aí, que só prega teologia de prosperidade, que só prega sobre carro importado, mas eu quero ver pregar sobre a teologia, que é a doutrina do pecado. Eu quero ver pregar sobre a teologia, que é a doutrina da salvação. Eu quero pregar sobre a escatologia bíblica, que é a revelação dos últimos tempos. Eu quero ver pregar de teologia, que é a doutrina de Cristo. Eu quero ver pregar a eclesiologia, que é o estudo da igreja. Eu quero ver pregar a verdade. Você liga ser profeta, vai para profetizar e pregar a verdade. Abra tua boca de trompete, subir, abra tua boca de profeta, e comece a adorar Deus, porque Deus me chamou da terra, foi uma é profeta. Só você que pode adorar Ele. Levante a mão de aceno, isso aqui não é atividade profética, não. Isso aqui é um sub, cada bola cai a sai. Isso aqui é um som, é Deus. Só você que pode adorar, adora Ele. Sua banda cai. Só você que acredita que Deus te fez esse alistamento para ser um trombeta arauto, expositor da tua palavra. Abre a tua boca de um profeta e adore a Deus. Deus, E aleluia. a Bíblia Sagrada diz que quando o profeta Elias, ele contemplou o profeta Eliseu, que estava na 12ª, junto ao vale de boi, a Bíblia nos deixa entender, e cabalmente entender, que vendo Elias lançou a sua capa sobre o sono do profeta Eliseu, e o texto sagrado narra que vendo Eliseu, que a capa já estava perguntada sobre o teu sono, o profeta Eliseu, ele entendeu que naquele dia, naquele momento único de Deus singular, Deus estava chamando ele para um alistamento, ajuntamento profético. Eliseu, ele sabia que através daquela capa, ele entendia, evangelista meu amigo, que o próprio Deus que fez céu e terra estava convocando um homem ele para ser um profeta dentro da casa de Israel. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu falou com Elias: deixa que eu vou despedir de Safate, deixa que eu vou despedir da minha voz, deixa que eu vou despedir de toda a minha vizinhança, de toda a minha parentela. Depois eu, Eliseu, seguirei você, Elias, para ser profeta dentro da casa de Israel. Entenda isso, meu querido. Deus não chamou nem a mulher para ficar sentado esquentando um pouco de crença. Deus não chamou você para ficar cantando agora, para ficar com contenda, para São Pedro da igreja. Deus chamou também você para ser profeta Deus também te chamou para ser profeta. Diz para o teu irmão da esquerda e a tua direita: Deus te chamou para ser profeta. Deus é bom. Diz para o seu irmão: seja profeta. Deus não te chamou para ficar arrumando contenda para som, para um monte de ovelha, pastor Deus da igreja. Submersa. Ele te chamou para ser profeta. A primazia de Deus, nunca esquece isso, é porque eu estou falando, é porque eu te provo dentro da Bíblia. A tua primazia de Deus é chamar o homem para ser profeta. A segunda primazia cabal de Deus é dar ao homem a salvação da vida eterna. Mas para a salvação obter, tem que ter um profeta, pastor, para profetizar.
No livro de 2 Reis, capítulo 12, que também discute não e usufruímos. Fala chega quando estava o profeta Elias e o profeta Eliseu. Segundo o historiador Flávio José, Elias e Eliseu andaram uma década. Quanta década? Uma década. 10 anos. E fala o seu irmão, o ministério de Elias e Eliseu durou 10 anos, diz para ele. Ministério de Eliseu durou 10 anos. Diz que ele é profeta. O ministério de Elias e Eliseu durou 10 anos, diz para ele, diz para ela. Está dizendo? Sempre tem, meu querido, o cálice é o tempo de Deus de levantar você e eu para ser profeta. É. Tem pessoas, hoje o cara se converte hoje, pastor. Tudo estando na igreja já é pastor. Agora eu vou pregar sobre a posição da igreja de arte, mas eu não sei dizer, mas eu vou falar o que eu estava dizendo agora. Submersa. Hoje em dia o cara está 4 anos na igreja, já vai uma conferência nos Estados Unidos, o que é? Assume nessa na faculdade. Hoje o cara está na igreja há 1 ano. Eu conheço muito. Já fala que ele é missionário, já fala que é evangelista. Ele foi levado ao céu. E depois começou o ministério do profeta Eliseu. O ministério do profeta Eliseu. Saiu com tudo. Depois que ele foi levado ao céu. Sabe o que eu entendo? Há sempre um tempo de Deus para cumprir a promessa dele de levantar como profeta na terra do vivente. Eliseu não passou na frente da carruagem, na subdécia. Eliseu não tentou puxar da frente que passou em cima de público. O que acontece no século XXI, no dia moderno, Eliseu não tentou decapitar, mergulhar a cabeça de irmão ou de irmão dentro da igreja. Eliseu sabia que o camarada que o verbo de Deus ia ser a você que acredita. O verbo profeta, o verbo herói, que é o verbo de Deus, vai chegar na sua vida. Abra sua boca de profeta. Não se preocupe, meu querido. A voz do Pai está submersa. Não se preocupe, dona querida. O cálice, o verbo de Deus vai chegar. Glória a Deus. Ser profeta sofre, irmão. Eu, para ser profeta, depois que eu comecei o evangelho, botaram os professores fugindo na minha cara, lá no monte, orando sozinho, 4 horas da madrugada. Profeta não é para qualquer um, irmão. Profeta é igual Jeremias, ele chora na praça, mas ele não larga a cruz. Profeta é o cara se converter hoje e colocar uma Bíblia de devoção na cintura, pegar uma maleta, um telo com ficar 4 anos que eu fiz, ficar 4 anos sem dar para o ódio e sem a profeta. Não, isso aí não é profeta, isso aí é mentiroso, porque profeta é vontade de excesso, profeta é vontade de paz, profeta é vontade de cativeiro. Jeremias foi levantado dentro do cativeiro, Daniel foi levantado dentro do cativeiro, Elias Eliseu foi levantado dentro do cativeiro. Profeta sofre. Profeta não é o cara pegar esse microfone e começar a... Não, irmão, profeta sofre. Porque profeta é igual uma sejaada, é um sofrer em cima de púlpito. Profeta, se Deus jogar pegar sobre o adultério, ele pega com ele é profeta. Levanta se for de pé, eu vou tentar concluir essa mensagem. Eu não quero passar daqui, irmão. Eu vou concluir e vou chegar na temática que eu mergulhei aqui nessa noite. Descendo para pegar a capa de Elias. Eu não cheguei lá ainda, mas eu vou concluir agora. Eu vou concluir na temática. A Bíblia diz que quando Elias e Eliseu estavam dando, Elias ele foi levado no redemoinho de fogo. E a Bíblia diz que nós estamos aqui nessa noite, no versículo 19. Carro, juntamente com o cavaleiro,
separou Elias de Eliseu. E Elias foi levado ao céu no redemoinho de fogo. E a Bíblia Sagrada diz que antes de Elias ser levado no redemoinho de fogo, Elias se expressou para Eliseu: declara agora urgentemente o que você quer, porque os profetas já se expressaram para você, Eliseu, que eu vou ser transladado, arrebatado, você tomado para o alto. Declara agora o que pode ajudar um pouquinho, irmão. Pode ajudar um pouquinho. Declara agora o que você quer, Eliseu. Qual foi o pedido de Eliseu? Ele pediu uma coisa. Qual foi, irmão? Qual foi, irmão? Tá certo. Ele pediu a porção dobrada 2 vezes mais do poder do Paracleto que estava sobre Elias. Elias falou: Eliseu, esse discurso, esse pedido. Mas digo para ti, se você me ver ser levado, você vai receber. Mas se não ver, o seu pedido não vai ser concedido. A Bíblia diz que quando Elias foi levado ao céu, Eliseu recebeu 2 vezes mais o poder que estava sobre Elias. E a Bíblia também diz que a capa de Elias caiu sobre Eliseu? Não, caiu no chão. Agora eu concluo na temática que eu falei para os irmãos. Pegando a capa de Elias, descendo para pegar a capa de Elias. A capa de Elias não caiu nos ombros. A capa de Elias não caiu na cabeça. Tipologia bíblica. A capa de Elias não caiu no braço esquerdo nem no direito. A capa de Elias não caiu sobre a esquerda, direita ou a sua retaguarda. A Bíblia diz que a capa de Elias caiu no chão. Sabe para quê? Para Eliseu fazer isso aqui, ó. Pregar a capa. Para ser profeta, tem que descer para pegar a capa. Mas eu vou entregar tudo que Deus me deu lá dentro do ônibus para falar com você, que eu não preparo a mensagem não, meu querido. O negócio aqui é oráculo sagrado, é mensagem de Deus. A capa de Elias caiu no chão, não caiu sobre Eliseu. Mas para quê? Para Eliseu fazer isso aqui, ó. Descer para pegar a capa de Elias. Sabe por quê, irmão? Eliseu ficou 10 anos com Elias, 1 década. Ele sabia que ele ia substituir e tomar lugar de um dos maiores profetas que nasceu lá no vilarejo de Tibes, que era Elias, e não teve outro. Não teve outro. Se você vê algum pregador por aí, não, nem me guarde, porque não teve outro. O único profeta que nasceu em Tibes foi Elias. Quer ser profeta? Desce para buscar a capa. Quer ser pregador? Desce na presença de Deus. Quer ser cantor? Quer ser levita? Quer ser adorador de Deus? Desce para buscar a capa de Elias. Para abraçar. Porque eu não vou lá no reino exaltado. Eu não vou lá no reino soberbo. Eu não vou lá no reino que acredita vai enterrar. Vai me viver. Deus tem muito que não muda. Não pega uma abraçada. Não pega exaltado. Ele só levanta a profeta que desce na tua presença. Sabe agradecer também. Sabe agradecer para pegar a capa do profeta de Elias. Abra tua boca de profeta. Sabe agradecer na presença dele. Abra tua boca de profeta. Eliseu desceu. Glória a Deus. Aleluia. A capa de Elias caiu no chão. Para Eliseu fazer isso aqui, ó. Ato simbólico e figurativo de quebrantamento e humilhação diante de Deus. Na mão para ser curado na tua lepra, ele não subiu. Ele desceu 7 vezes no rio mais barrento dentro de Israel, pelo Rio Jordão. Mas agora eu passado são os melhores rios da Vasco. Já se diz, olha, eu estou. E se você quer ser diagnosticado, tem que descer. Quer ser pregador? Desce na presença de Deus.
Agora levanta, eu vou terminar a exposição da palavra dessa noite. Glória a Deus. Descendo para pegar a capa do profeta Elias. Essa é a temática da nossa mensagem. Naamã desceu 7 vezes no Rio Jordão. Quando subiu, ele subiu de águia morticado. Porque a escada de Deus, aqui não tem, mas eu posso falar de tipologia. Não é igual essa. Essa escada começa de baixo para cima, mas com Deus é diferente, pastor. Ela começa de cima para baixo. Para você subir, tem que descer. Para você ser honrado, tem que descer. Para você ser exaltado, tem que descer. Para a poderosa chegar ao santificar, tem que descer. Para pegar a casa do profeta Elias. Quem quer descer para pegar a casa? Glória a Deus. Eu concluo a exposição da palavra nessa noite. Descendo para pegar a capa do profeta Elias. Eliseu desceu e pegou a capa de Elias. E a Bíblia diz que Eliseu, a unção 2 vezes mais dupla que estava sobre Elias, Deus usou ele para fazer mais milagre do que o profeta Elias. Mas para ser profeta, tem que descer para buscar a capa de Elias. Que Deus possa abençoar os irmãos. Pode tomar o teu assento. Se o pastor me permitir, eu quero dar